Mas ainda falando das medidas de Donald Trump, o mundo acordou hoje com esta nova tarifa comercial de 10% imposta pelos Estados Unidos. Uma medida que foi anunciada por Donald Trump depois que a Suprema Corte Americana determinou a ilegalidade do tarifaço, aquele anunciado lá em abril do ano passado, mas esta nova medida pode ser ainda maior. O governo do republicano trabalha para fazer com que esta nova taxa não seja de 10% e sim de 15%. Quem vai nos explicar tudo ao vivo agora de Nova York é a Priscila Yazbek, já na tela conosco. Priscila, explica para a gente como foi, por que foi implementada esta taxa de 10%, se o próprio Donald Trump havia falado em 15% depois, em resposta à decisão da Suprema Corte. Boa tarde, mais uma vez, bem-vinda. Oi, Yuri. Boa tarde a você, a todos que nos acompanham. Yuri, foi uma confusão essa taxa de 10% em vez da taxa de 15%. Só para a gente lembrar nosso espectador, na sexta-feira, a Suprema Corte dos Estados Unidos disse que a cobrança de tarifas sob a IEPA, que é a Lei de Poderes Econômicos Emergenciais, uma lei de 1977, era ilegal, porque Donald Trump estaria excedendo a sua autoridade ao usar essa lei como base para impor as suas tarifas. Logo depois disso, Trump disse que ia adotar tarifas globais temporárias de 10% sob a seção 122 da Lei de Comércio de 1974 e no sábado ele disse que ia elevar essas tarifas para 15%. Mas a partir da 0 hora dessa terça-feira, quando essas tarifas passaram a valer, essas tarifas globais temporárias, elas entraram com a taxa de 10% e não de 15%. Isso gerou muita dúvida, não houve um esclarecimento ainda de por que as tarifas entraram em 10% e não 15%, como Donald Trump tinha dito que faria no sábado, mas um funcionário da Casa Branca disse à agência de notícias Reuters que o governo Trump vai trabalhar ainda para levar a tarifa de 10% para 15%, apesar de ele dizer que não havia mais detalhes sobre o cronograma do aumento dessa alíquota. O Deutsche Bank, em uma nota, disse que acredita que Donald Trump vai esclarecer mais os próximos passos da sua política tarifária nesse discurso do Estado de União dessa noite, que vai ser às 9 horas aqui do horário local, às 11 horas do horário de Brasília. E eles também dizem que a taxa tarifária efetiva vai cair esse ano e o mundo pós-Suprema Corte verá tarifas mais baixas do que o mundo pré-Suprema Corte, a aposta dos analistas, então, do Deutsche Bank, que é um banco alemão, inclusive bastante respeitado no mercado. Para explicar qual que é essa nova tarifa, Donald Trump usou essa tarifa a partir da seção 122 da Lei de Comércio de 1974, que autoriza o presidente a impor tarifas de até 15% por 150 dias para corrigir desequilíbrios na balança de pagamentos ou restrições comerciais. Mas isso gera uma incerteza, não só porque a tarifa está em 10% e não 15%, mas também porque depois de 150 dias o governo precisaria da aprovação do Congresso para manter essas tarifas. Então esse é um primeiro ponto de incerteza. Um segundo ponto de incerteza é sobre o reembolso das tarifas que foram cobradas sob a IEPA e que foram consideradas ilegais. De acordo com a Tax Foundation, que é um think tank especializado em política tributária aqui dos Estados Unidos, de 183 bilhões de dólares que foram cobrados de tarifas no ano passado, desde o início da política tarifária, 134 bilhões foram cobrados sob a IEPA e, portanto, teriam que ser devolvidos, mas não se sabe como e se o governo Trump vai devolver esse valor. Um outro ponto também, ainda falando sobre o Brasil, é que há uma redução, claro, de tarifas para países que tinham uma tarifa mais elevada. No caso do Brasil, a tarifa chegou a 50%, foi uma tarifa de 10% no tarifaço do dia 2 de abril. Depois, naquele decreto de 30 de julho, a tarifa subiu para 50%. Portanto, segundo a estimativa da plataforma de monitoramento Global Trade Alert, o Brasil passaria agora de uma tarifa média de 26,3% para 12,8%. Portanto, seria um dos países mais beneficiados por essa nova tarifa global, considerando esse patamar de 15%. Mas ainda não se sabe exatamente se o patamar vai ser esse. Lembrando que alguns produtos como carne bovina, laranja, já tinham sido excluídos desse tarifaço de 50%, mas segmentos como os pescados, o café solúvel e o mel ainda não tinham sido excluídos dessa lista, dessa tarifa maior, então eles seriam muito beneficiados. Só um último ponto, Yuri, ainda, é que o governo Trump continua fazendo uma investigação sob a seção 301, que permite investigar as supostas práticas
práticas desleais de comércio. Então, o governo Trump ainda pode impor tarifas sobre o Brasil ao longo dessa investigação, a depender do resultado dessa investigação. Priscila Yazbek falando conosco ao vivo de Nova York sobre essa confusão. Mais cedo a Priscila mencionou, né, que os âncoras dos Estados Unidos estavam chamando de a mess, it's a mess, uma bagunça. E, de fato, aos pouquinhos a gente vai tentando entender. Priscila Yazbek, muito obrigado.